Amém. Podem sentar nesta manhã por um momento. Deus abençoe cada um de nós. Obrigado aos músicos. Tá bom? Queria que colocássemos em oração um pequeno assunto que eu tenho na minha vida. Há a possibilidade de a partir da próxima semana em diante, há a possibilidade de haver um pequeno ajuste no meu horário de sexta-feira, por causa de umas sobreposições, e há a possibilidade de eu ter que chegar à igreja um pouco mais tarde, por volta das 4 da tarde. Andar um bocado a correr e pronto, mas continua a ser-me permitido estar aqui e há só essa possibilidade de eu ter uma aula à 1h30 da tarde à sexta-feira, depois obrigava-me a deslocar-me de metro e a chegar aqui um pouco mais tarde do que é o que é costume, mas há outras possibilidades também, essa é só uma que talvez aconteça, mas queremos colocar tudo nas mãos de Deus, queremos que seja tudo feito para a glória de Deus. Também na sexta-feira houve uma senhora que bateu ali à porta e ficou ali, não entrou, e eu fui ver quem era. E eu fui falar um pouco com essa senhora, a ver qual era o problema, e ela disse que estava a passar e que estava a vender uns cartões para ajudar umas missões, não só humanitárias, mas tinha a ver com evangelização e assim. E eu disse que, pronto, que em princípio não teríamos problema nenhum em ajudar, mas que não era a hora. Não tinha dinheiro, não era a hora. E depois eu pedi para passarmos para o lado de fora. Ela perguntou que denominação é que nós éramos, e eu disse-lhe que nós não pertencíamos a nenhuma denominação. A nossa fé era pura e simplesmente baseada absolutamente na Escritura. E ela achou estranho e disse que não, mas devem ter um nome, devem ser, é batista, é metodista, é Jeová, é do John Smith. E eu disse, não, a nossa fé é pura e simplesmente e só baseada na Bíblia e em toda a Escritura. Ela ficou assim, um bocado relutante. E eu disse, nós queremos um profeta. E ela disse, John Smith. E eu disse, não é esse. E ela, valha-me Deus, outro profeta. E qual é esse profeta? Eu mostrei-lhe a imagem que temos lá na frente. Ela ficou assim muito interessada, a olhar para aquilo, a olhar para o quadro. E como é que se chama? Branham, não estou a ver. E depois eu disse-lhe, está a ver aquela imagem, aquela coisa amarela em cima? É igual a essa imagem que está aí, essa fotografia que está aí. Eu disse-lhe, está a ver aquilo, sabe o que é aquilo? Aquilo o FBI diz que é sobrenatural, o próprio FBI não sabe o que é aquilo. Aquilo é uma luz sobrenatural. E ela ficou assim, muito perplexa, muito admirada. Mas ganhou bastante respeito a partir daí. Viu-se que ela... isto não é outra seita, isto é alguma coisa diferente. Isto não é... Aqui estão a falar de coisas sérias. Depois ela começou a olhar para as mensagens, começou a ver os títulos. Isto o que é? E eu, olha, isto são livros, pode levar gratuitamente. Gratuito? Então vocês devem ser muito ricos. Eu disse, não. Isto é feito em casa, sabe? Isto é feito em casa. Isto não nos leva muito dinheiro para fazer. E nós temos todo o gosto em disponibilizar isto. Nós queremos que isto é verdade. Ela pegou era o rapto, e dizia lá, Arizona. Ela assim a ler, Arizona. Eu disse, isso são pregações daquele que nós queremos que é o profeta enviado para agora. Ela começou a ver outros títulos e disse, vocês têm aqui coisas muito interessantes. Olha, posso levar para uma amiga minha? Eu pode levar, leva os que quiser. E depois a conversa desenvolveu um bocado e ela disse que só naquele dia que ia passar com aqueles cartõezinhos
o valor era simbólico, era o que a pessoa quisesse dar para ajudar em tuas missões, e vim a saber que aquilo era para uma organização que luta exatamente para a união de todas as religiões. Ou seja, para a marca da besta. Ou seja, glória a Deus que a carteira não estava ali à mão. Porque a Bíblia diz que os que serão marcados com a marca da besta são aqueles que ajudem com o seu trabalho, serão marcados na mão, com o seu dinheiro que dão. E aqueles que serão marcados na testa por aceitarem a doutrina deles. Amém? Então, oremos para que essa mensagem, ela levou mensagens que eu tenho a certeza que falam contra da marca da besta e o que é que ela é. Tenho a certeza que ela levou, pelos títulos que ela levou, se eu me lembro bem, fala sobre isso. E quem sabe aquele coração vai se sentir atraído e vai procurar mais qualquer coisa. Nós temos sempre aquele conceito em nós de semente, que a palavra é uma semente, e a palavra pode cair e pode demorar algum tempo, mas a seu tempo, com o sol certo, com a água certa, com a terra certa, pode crescer essa semente. Mas, de facto, a organização, eu vim a saber, era mesmo essa. A conversa, isto foi já no fim que eu descobri, a senhora já estava a sair, mas fica aqui então, ficou essa ideia de que isto era algo que ela não conhecia, isto era algo que lhe chamou a atenção, e vamos ver então se há algo que possa produzir, e esperemos que as barreiras denominacionais, especialmente o meio onde ela está envolvida, que é exatamente a trabalhar para edificar essa marca da besta, vamos ver até que ponto ela está lá envolvida ou não, até que ponto ela pode pensar para além disso ou não. Amém? Mas o nome dela era Rosa Maria, salvo erro. Eu sei que tinha Rosa, mas acho que era Rosa Maria. Portanto, colocamos também nas nossas orações essa alma. Lembre-se que a marca da besta veio bater à nossa porta. Lembre-se disso. Essa coisa está aí já. Está a trabalhar aí, está a angariar, está a chamar a atenção das pessoas. Eles usam escritura. E a escritura é todos sermos um em Cristo. Eles usam essa escritura. Trabalhemos até que o reino de Deus possa estar na terra, dizem eles. E o reino de Deus na terra para eles é todas as religiões estarem unidas. Então, nós sabemos que isso é uma grande mentira do diabo, para levar todos a adorá-lo. Amém? E nós sabemos que isso vai ganhar cada vez mais poder, mais poder. Amém? Eles andam aí, inocentes, como ovelhas sendo levadas para o matador e não o sabem. E andam a angariar coisas para edificar uma imagem à besta. Mas, quem sabe, aquelas mensagens tocam em algum coração. Pode não ser o dela, pode ser de outra pessoa. Aqueles livros saíram daqui. Não é? E vamos orar para que essa semente que foi lançada possa cair em algum sítio. Amém? Os livros saíram, não voltaram. Amém? Oremos então para que Deus possa abrir alguma porta, abençoar alguém com aquelas mensagens. Amém? Hoje estamos aqui a experimentar um dispositivo diferente para ajudar quem estiver aqui a pregar, a ver, para não ter que estar a ler diretamente daqui. E ainda estamos a experimentar isto, vamos ver se funciona. Portanto, se há alguma coisa encalhar, vamos ter alguma paciência, mas esperemos que isto funcione bem e para a glória de Deus. Amém? Vamos então abrir a Escritura nesta manhã em Ezequiel capítulo 9, versículo 4. E se lembram, foi a Escritura de domingo passado, uma delas, do domingo passado, que o pastor leu e que serviu para o tema dele e serviu para mim para um tema diferente. Mas eu pessoalmente dou graças a Deus pelo tipo de ensino que nós temos nesta igreja, pelo tipo de pregação que nós temos nesta igreja. Amém? Nós podemos nem sempre gostar, podemos achar que às vezes
estamos a levar nas orelhas, mas se nós fôssemos para outras igrejas íamos ficar escandalizados. Se fôssemos para outras denominações íamos ficar horrorizados com o que se lá passa. Portanto, eu dou graças a Deus pelo tipo de ministério que nós temos aqui, que Deus nos tem abençoado. Amém? Vamos ler então Ezequiel, capítulo 9, vamos ler o versículo 4 só e depois podem sentar. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Amém? Que o Senhor acrescente as bênçãos à sua palavra e podem sentar. O meu tema hoje é um paralelo com as Escrituras e há alguns meses, não sei há quantos, eu estive aqui e preguei um pouco sobre dois episódios da vida do profeta que eu queria só chamar a atenção para servir de base. Não vamos ler nada disso, mas eu queria chamar a atenção desses dois episódios que estavam na Escritura e que provavelmente nunca tínhamos pensado nisso. Um foi quando a nuvem apareceu e o profeta diz que 7 anjos, uma constelação de anjos, ele diz entre mais de 5 e talvez e menos de 8 ou menos de 10, seria à volta de 7. E ele diz que eles vieram e formaram uma constelação e nós temos uma prova de que isso se encaixa na Escritura. Um exemplo é em Lucas, quando fala do nascimento de Jesus Cristo. E nós vemos que os pastores estavam a apacentar os rebanhos e surge um anjo e depois mais anjos com ele a cantar Santo, 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 Glória. E para quê? Tudo para lhes dizer que o Salvador tinha nascido. O Cristo, o Messias tinha nascido. Então, nós vemos aqui um paralelo com a Escritura. Vemos que antes de grandes acontecimentos no plano de Deus, é possível que Deus envie uma constelação de anjos para anunciar uma grande mensagem. Amém? Então nós vemos que antes do nascimento, no dia do nascimento de Jesus Cristo, isso aconteceu, lá em Belém, esses pastores, e vemos também que em 1963 também aconteceu, para quê? Para anunciar a abertura dos 7 selos. Amém? Outro dos episódios é no tempo em que Moisés estava no Monte Sinai, em que o povo de Israel estava cá em baixo, o monte era santo, Moisés estava lá, e Deus traz a lei e Deus mesmo aparece. Foi naquela altura em que o rosto de Moisés resplandecia e o próprio Deus desce e vem à congregação. Eles dizem, não, que fale Moisés para que nós não pereçamos. E Deus diz que essa palavra é boa e a partir daqui eu usarei um homem para falar. Amém? Estamos recordados disso. E acontece, quando Deus desceu, o que aconteceu? A toda a volta, a montanha estremeceu, rochas fenderam, tudo isso. A parede da montanha tremeu, rachou, tudo isso por causa da presença de Deus. Amém? Lembramos-nos disso. O mesmo aconteceu depois, também em 1963, 64, quando o profeta estava na caça com os seus amigos. Eles estavam na jornada de caça, foi naquela altura em que o irmão Douglas McCugs tinha uns óculos de sol, porque estava com o olho inflamado, e o profeta discerniu toda a situação e disse, o médico disse que você vai perder o seu olho, mas você não vai perder esse olho. E a sua mãe tinha um problema nos pés, uns tumores, e diga-lhe que vá, que ela vai ser curada. E ele discerniu essa situação. Entretanto, ele apanha um irmão que era mais idoso e diz, esconda-se, e então acontece aquilo que o topo das árvores foi arrancado, as rochas abriram, a montanha foi cortada, e nós vemos um paralelo com a Escritura aí também. Amém? E vemos que isso foi um paralelo também. E eram os juízos sobre a costa oeste, começaram aí. E depois, isto foi em 1964, e depois houve um terremoto no Alasca, logo passado uns dias. E no dia anterior, o profeta estava a andar com o irmão Woods, e o Espírito disse-lhe para atirar uma pedra ao ar. E o irmão fica assim, mas isso foi por causa de um... E ele disse, não, isto é uma coisa diferente.
Mas foi dito ao profeta para lançar essa pedra e quando ela caísse, isso era o princípio desses juízos sobre essa costa oeste. E eles ainda não acabaram, ainda vão piorar. Não é? Mas depois ele faz isso, no dia seguinte então acontece esse tremor de terra, essas rochas que se fenderam e depois, passado uns dias, no dia de sexta-feira, antes da Páscoa, de sexta-feira santa, então há esse terremoto e tudo isso. Uma série de acontecimentos que nós conseguimos ligá-los à Bíblia também. Lembre-se, o profeta falou de um terremoto em Los Angeles. Esse terremoto foi o quê? Foi ir buscá-lo à Bíblia. Ele disse, Cafarnaum, citando Jesus, Cafarnaum, se os milagres que foram feitos perante ti, no teu meio, fossem feitos em Sodoma, ela ainda estaria de pé. Mas como tu te ergues, também descerás para o fundo do mar. E há quem diga hoje que Cafarnaum ainda existe. Mas se for lá ver, e se for à história, vai ver que a Cafarnaum que hoje está lá, que dizem que é Cafarnaum, não é mesmo a daquela altura. Porque o mar veio e tomou Cafarnaum. E o que eles dizem que hoje é Cafarnaum lá, já não é o mesmo sítio, já é outra parte. Amém? Porque aquela Cafarnaum, segundo a história, está mesmo debaixo do mar. Amém? Porquê? Porque a palavra é uma. E quando a palavra é falada, ela tem que acontecer. Amém? E mesmo essa profecia de Los Angeles teve um fundamento na Escritura. Amém? E o tema hoje é um paralelo com as Escrituras. Amém? E nós vamos passar aqui por algumas mensagens e algumas citações. Como eu costumo dizer, é muita informação, é muito alimento, é muita coisa. Portanto, vamos tentar estar o mais atentos que nos for possível, vamos tentar acompanhar isto o melhor que nos for possível e vamos ver algumas coisas que eu nunca tinha visto até esta semana e vamos ver algumas coisas que eu acho que vão alimentar a nossa fé. E tudo começou com esta escritura em Ezequiel, que foi falada no domingo. Eu estava ali sentado e eu vi este versículo, também já o li muitas vezes, mas nunca me tinha chamado a atenção como me chamou domingo passado. Disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Um pouco como Ló. Ló suspirava pelo mal daquela cidade e ele foi marcado. Ele foi marcado. Porquê? Porque os anjos foram lá e só o tiraram a ele de Sodoma. E depois fogo e enxofre caiu e foi grande a ruína daquela cidade. Ainda hoje é um exemplo para os últimos dias. Sodoma e Gomorra. É um exemplo de que a depravação vai enchendo a taça da ira de Deus. Vai enchendo. E Deus, nós vamos ver isso hoje. E Deus manda um profeta a avisar. Cuidado, é um aviso. Esse aviso sai, mas muitas vezes essa taça da ira não é derramada logo. Mas o profeta, o que é que acontece? Ele vê mais além. Ele vê coisas futuras. Ele vê que essa taça da ira está a encher naquela cidade. E ele sabe que, como está a encher agora, ele está a ver já que se vai derramar mais à frente. Foi o que aconteceu por exemplo, com Amós. Amós chegou e disse, esta cidade, porque vocês estão a fazer um acordo com os vossos inimigos, daqui a um tempo, eles já estão-se a preparar para vos tomarem, vos conquistarem. E o que é que acontece? Acontece que, na altura, nada aconteceu, então eles continuaram e disseram, és um falso profeta. E continuaram na vida deles. E passado 50 anos, isso aconteceu. E o profeta fez as contas e ele diz mesmo que Amós ainda seria vivo para ver isso acontecer. E o profeta falou de Los Angeles e ele já não está vivo para ver isso acontecer, mas estamos a chegar aos 50 anos. Amém? Está quase a fazer 50 anos. E essa taça da ira continua a encher. O profeta diz na mensagem como posso vencer. Pense nisso só por um momento antes de começarmos a nossa lição. É para aí que você está a ir. Porquê é que está a lutar? Para viver. Nós lutamos a cada dia para viver. E está a viver para quê? Para que possa morrer.
Não seria loucura se não aceitássemos a provisão de Deus para a vida eterna? O que poderíamos pensar, o que poderia estar na nossa mente que fosse chamar a nossa atenção para alguma coisa? E se você tivesse 100 milhões de dólares e possuísse o estado de Indiana ou qualquer outro estado, ou até mesmo o país, ou no que isso diz respeito, o mundo inteiro, você vive, você tem de chegar a isso também, vê? Constantemente, dia após dia, sempre que o coração bate, você está a ir em direção a isso, em direção ao fim da vida. Veja, não há vitória para si. Você está no lado derrotado e vai ter de perder. Porquê? Porque nós estamos deste lado do Éden. Nós já estamos daquele lado em que se nasceu em pecado. Amém? Veja, não há vitória. Você está derrotado, vai ter de perder. Todos estão a caminhar para a morte. Mas lembre-se que a promessa disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Agora, o que seria maior tesouro do que encontrar vida? Eu lembro-me muito dos alquimistas que, lá no tempo de Lutero e assim, eles tentavam transformar metais em ouro, tentavam encontrar o elixir para a juventude, encontrar a fórmula para a imortalidade. Claro que nenhum deles conseguiu fazer isso. Mas a palavra faz isso. E nos é dado gratuitamente. Amém? E é para isso que nós estamos aqui. Agora, o que seria maior tesouro do que encontrar vida? Ainda que se visse a possuir o mundo inteiro, ainda que você tivesse tudo, mas se encontrasse vida, você encontrava a maior coisa que podia ser achada. Amém? E qual é a vitória? Se nós formos ao Apocalipse, fala lá, ao que vencer, em todas as eras, fala, ao que vencer eu lhe daria isto, ao que vencer eu lhe daria aquilo. E o que é isso? O profeta explica nesta mensagem também. O que é isso? Será que é vencer o tabaco? Será que é vencer os vícios? Será que é vencer o álcool? Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de vencer o anticristo. E só se vence o anticristo quando, por isso é que está dado às eras. Para cada era, aceitamos a palavra que foi enviada à era. Aceitamos a palavra, o profeta, o mensageiro à era. Aí vencemos o anticristo. Porquê? Porque temos as armas. Porque aceitamos o Jesus do nosso dia. E então, aí o que é que acontece? Nós perdemos a nossa vida e achamos a vida eterna. Amém? Como Paulo diz, nós morremos para nós, porque agora é Cristo que vive em nós. Amém? Eu estava a atravessar um velho tronco no outro dia, num charco, no que se chama um buraco. Saltei sobre esse tronco. No exterior parecia bom, parecia um grande tronco de faia. Mas quando saltei sobre ele, um grande pedaço caiu dele. Estava mesmo podre e fraco. Eu disse, é assim que os cristãos estão a ficar. Estiveram mortos em pecado e transgressões por tanto tempo para ficarem fracos. Não conseguem suportar peso nenhum. Não sabem o que significa vencer. Então eu comecei a pensar neste texto, vencer. Manter a sua vida em si. Quando a vida sai, foi o que levou aquele tronco àquela condição, vê? E ficou pior que nunca, quando caiu no charco onde estava a água. Amém? Então o que é que acontece? O profeta chama a atenção que realmente aconteceu nas igrejas aquela escritura, aquela parábola que Jesus disse. Quando o Espírito sai, ele anda por lugares áridos. E o corpo fica melhor, fica limpo, fica varrido, adornado. Mas se o Espírito não entrar, foi o que esses sistemas fizeram. Começaram bem. Saíram das suas denominações, começaram muito bem. Mas se o Espírito não ficar lá, o que é que acontece? Que o último estado é pior do que o primeiro. Esse Espírito vai e vai buscar mais 7 ainda piores. E o que é que acontece? Acontece que a podridão ainda é pior do que no início. Amém? Aqui, lá nas eras primitivas, um cristão, pela sua confissão, por estar numa igreja, por pertencer a Cristo, podia ser executado por isso, podia ser morto por causa disso. Deixar o seu sofrimento e encontrar-se com Deus rapidamente. E será que isso era muito mau? Dada a condição em que eles estavam? O espírito dessa altura era esse, era atacar fisicamente. Não é? Então o que é que acontecia? Eles davam o seu testemunho, eram mortos e iam encontrar-se com Deus.
Mas agora o inimigo vem no nome da igreja e é tão enganador. Esta é uma grande era de engano. Cristo disse isso. Os dois espíritos estariam tão próximos nos últimos dias que enganariam o eleito se possível for. Vê? Lembre-se, Cristo falou de um povo eleito para o último dia. Vê? Nos últimos dias. Amém? Nos últimos dias. Esse é o nosso tempo. Quando vir nos últimos dias, é para agora. É para hoje. A Escritura está a falar deste dia. Amém? Então o que é que acontece? Hoje, eles tentam colocar uma marca em si. Em nós. Amém? Eles tentam e, por exemplo, não queria falar, mas vamos usar este exemplo. Vendem coisas para ajudar a humanidade, esperando que nós estejamos a apoiar uma causa errada. Tentam colocar uma marca nas pessoas. Tentam colocar isso. Lembre-se aqui, a Escritura que nós lemos passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações. Ou seja, isto é um selo de Deus. O profeta fala, há a marca da besta e há o selo de Deus. E em Apocalipse nós vemos os dois lá. Vemos uns que estavam marcados na mão e na testa e são marca da besta e estão para a perdição. E havia outros, também em Apocalipse, que estavam marcados na testa, mas com um sinal diferente. Com o selo de Deus. Amém? E hoje é uma questão de marca também. Hoje estamos a chegar a esse cumprimento, ao final dessas profecias. Porquê? Hoje todos estão marcados com uma coisa ou com outra. Hoje todos estão marcados ou com a marca da besta ou com o selo de Deus. É uma questão de escolha. Amém? A marca da besta, o profeta diz, sempre esteve aí. Sempre. Ao longo do tempo, ela esteve aí. De umas vezes manifestou-se de uma maneira, de outras vezes manifestou-se de outra. Umas vezes manifestou-se, por exemplo, com Caim, em que ele oferece o sacrifício errado, não é aceite, vai e mata o irmão por ciúmes. Um tinha o selo de Deus, outro tinha a marca da besta. No tempo de Moisés, uns estavam marcados para entrar na terra prometida, os outros estavam marcados para a murmuração. E murmuravam. E falavam contra. E é porque não tinham carne. E vamos fazer um motim e vamos voltar para o Egito. Uns tinham uma marca, outros tinham outra. As pessoas podem viver uma vida limpa, santa, podem não pecar, não ser adúlteras, nem beber, nem mentir, nem apostar. Podem viver acima disso e continuar a não ter isso. Esta é a era da vida pessoal de Cristo, onde os químicos do seu corpo que estavam nele, primeiro sob a justificação, batismo na água, segundo sob o novo nascimento do Wesley, a santificação que purifica, em terceiro lugar sobre o batismo do Espírito Santo, colocando esse vaso santificado no serviço. Vê, a palavra santificar é uma palavra grega composta que significa limpo e separado para o serviço. Amém? Ora, então, hoje no nosso tempo, nós temos tudo para chegarmos ao batismo do Espírito Santo. Nós já houve justificação, uma mensagem de justificação, continua válida até hoje. Já houve uma mensagem de santificação, continua válida até hoje. E há mais. Houve o batismo do Espírito Santo e essa mensagem continua válida até aos nossos dias, até hoje. Portanto, hoje nós temos aí os ingredientes para um novo nascimento, para nascermos em Cristo. Amém? E depois o que é que acontece? Acontece que nós somos então limpos destas coisas, a nossa vida está santificada, vive acima do pecado. E o que é que acontece? Importa que, é o que o profeta diz, que... Tenho que passar aqui atrás. Está aqui. Importa que esta é a era da vida pessoal de Cristo. Se nós formos pegar numas mensagens que nós já temos aí traduzidas, ou que estão a ser traduzidas, que nós pomos muita ênfase, Cristo é o mistério de Deus revelado, o selo da Páscoa, é o nascer do sol, a união invisível da noiva de Cristo,
Cristo revelado na sua palavra, poder de transformação, tudo isso, essas mensagens têm lá escondidas dos olhos do mundo o quê? Que hoje nós estamos num tempo em que é Cristo que vem e vive a sua vida em nós. É Cristo que vive, não somos nós que vivemos. Então, como é que é o que o profeta vai dizer mais à frente? Como é que nós vencemos? Quando pararmos de tentar vencer. Aí Cristo pode vir, pegar em nós e fazer de nós vencedores. Amém? Quando nós pararmos de tentar. Amém? Lembre-se de tudo aquilo que nós tentarmos fazer por nós mesmos, o nosso próprio plano, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, vai falhar. Tudo que nós fizermos vai falhar. Porque nós somos finitos, porque nós somos mortais, porque o nosso corpo nasceu em maligno, porque a nossa carne nunca nascerá de novo. Mas o que nós precisamos é de ser cheios do Espírito, para que a nossa vida não seja mais nossa, mas seja o próprio Cristo que venha viver em nós. Porque estamos na era de um casamento. E quando nós nos casamos, depois é a ceia das bodas, mas isso já é depois do casamento. Quando nós estamos a casar com Cristo, nós tornamo-nos um com Ele. O marido e a esposa são uma só carne, diz a Escritura. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no natural, o marido passa a ser a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, quer dizer que nós, aqui já neste tabernáculo, não somos nós que estamos a viver, mas é a vida do próprio Cristo. Amém? E nós vamos reparar, quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos. É exatamente o que a igreja tem feito. Batistas, metodistas, os que criam na santificação. Então Jesus disse, o espírito imundo que saiu, volta a este corpo da igreja e encontra o lugar adornado, varrido, vida pura, vidas limpas, tudo bem. Mas então, se essa casa não é preenchida, ocupada, então ele volta a entrar com outros 7 espíritos piores do que ele. E ao último está deste lugar 7 vezes pior do que estava no princípio. Seria melhor para eles permanecerem luteranos do que receber aquela luz e não conseguir segui-la, tal como os pentecostais. Você sabe o que eu quero dizer, a casa está limpa. E a mesma coisa se aplica a cada um dos que aqui estão sentados nesta manhã. Porque se nós não formos cheios com o Espírito, mais valia que nunca tivéssemos conhecido a mensagem. Porquê? Porque chegamos ao conhecimento da verdade, e há uns que até pregam a verdade, e até fazem sermões muito bonitos, e pregam o sermão do ano, e nunca receberam lá na alma o Espírito. E melhor seria para esses nunca ter conhecido. Porquê? Porque vão chegar, mais cedo ou mais tarde, vão chegar a um ponto em que o seu estado será 7 vezes pior do que como estava no mundo. Amém? Vemos aqui que Deus sempre teve vencedores. Ele teve vencedores em todas as eras. Sempre houve. Sempre, em todas as eras que já existiram na Terra. Uns eram vencedores porque iam para o calabouço. Uns eram vencedores porque iam para a fogueira. Nós somos vencedores porque detectamos o engano do inimigo quando ele nos bate à porta a pedir dinheiro para missões humanitárias. Se alguém entrou no vídeo agora, missões humanitárias para ajudar a marca da besta. É isso que eu estou a falar. Sempre houve, sempre em todas as eras que já existiram na Terra, Deus sempre teve alguém em quem Ele pôde colocar as suas mãos como uma testemunha na Terra. Nunca ficou sem uma testemunha, apesar de por vezes ser apenas uma, mas alguém venceu. Ora vamos colocar aqui neste lugar, vamos colocar-nos aqui agora, aterrar aqui em Portugal neste momento. Se Deus não nos estivesse aqui, ninguém seria vencedor aqui neste país. Ninguém. Se Deus não nos estivesse aqui, a nós, mesmo que seja só um, mesmo que aqui no nosso meio só houvesse um eleito, Deus tinha feito tudo isto
E a vida dos outros à volta tinha sido esta, só para que Deus tivesse pelo menos um vencedor aqui. Amém? Mesmo que fosse só um. Alguém tem de vencer. Lembre-se, o profeta viu a noiva e ela estava... Todas tinham o cabelo comprido, todas tinham os seus vestidos puros, as saias até baixo, tudo isso. Mas todas elas tinham uma bandeira diferente. Todas elas representavam uma nação diferente. A noiva terá de ser todos os povos, nações e línguas. Porque foi assim que Deus quis fazer. Deus quis que a sua mensagem, o seu testemunho, chegasse a pelo menos um de todos os países. Amém? Eu disse, muito bem, aqui está, agora em Mateus, no capítulo 27, versículo 51. Se nós, deixe-me ler e depois vamos entender bem. Então vemos se foi tipificado ou não, se há o paralelo ou não. Se era a noiva eleita. Mateus 27, 51. Vamos ler isto na crucificação. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Agora, isso foi a lei. A lei terminou ali mesmo porque o véu separava a congregação dos santos artigos de Deus. Só um sacerdote ungido entrava ali, e isso uma vez por ano, lembra-se? Agora, Deus com a sua própria mão, repare, de alto a baixo, não de baixo até alto, são uns 12 metros de altura. Repare, não de baixo até alto, mas de alto a baixo, mostrou que foi feito por Deus. Nenhum homem precisava de um escadote, não é? Para subir lá e rasgar de alto a baixo. Mas ao rasgar, com o terremoto, rasgou-se de alto a baixo e prova que foi Deus que fez aquilo. Amém? Rasgou o véu em dois. Então qualquer pessoa, todo aquele que queira, pode vir e tomar da sua santidade. Vê? Muito bem. De alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Amém? Um pouco como em 64. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Um pouco como... Lembra-se de Jó? E ele começava a dizer, quem me dera que me guardassem na sepultura, quem me dera que eu sei que um dia na minha carne vou ver o meu Redentor, quem me dera que eu possa ver a minha transformação. E o profeta diz, e ele estava aqui. E o profeta diz, ele foi um dos que entrou na cidade. Nem todos os do Antigo Testamento se levantaram e não apareceram a todos os de Jerusalém. Mas os santos do Velho Testamento ressuscitaram e apareceram a muitos. E isto é um paralelo com o que nós vamos ver, com o que nós vamos tocar, com o que nós vamos experimentar. Porque esses se levantarão primeiro e nós, com os nossos olhos, veremos alguns dos santos. Amém? Eu não tenho escritura, nem vejo o profeta a dizer que nós vamos ver todos. Eu não sei se vamos ver Paulo, eu não sei se vamos ver Pedro, eu não sei se vamos ver Jó nem Abraão. Eu não sei se vamos ver o irmão Branham, eu não sei, não tenho escritura para isso, nem vejo o profeta a explicar isso a esse ponto. Mas nós vamos ver alguns dos santos. Nós vamos ver alguns dos nossos amados. Nós vamos reconhecer. Amém? E vamos saber quem são eles, e aí será o que o profeta chama um último salto de fé, um último impulso para a nossa fé, para nos levar então a essa fé que é precisa para a transformação do nosso próprio corpo. Porquê? Porque nós vamos ver, olha, estes já conseguiram, estes já estão aqui, agora sou eu. Amém? E isso, se nós formos escolhidos, nós vamos conseguir ver. Não sei se todos vamos ver, mas alguns, pelo menos, verão. E isso será, então, essa fé final. Estamos num êxodo. Estamos de saída. Desligando as fitas no momento. Parando de gravar as fitas. No momento. Oh, meus amigos, meus irmãos, tanto presentes como os que vão ouvir as fitas, como vosso irmão e cidadão do reino de Deus, saiam neste êxodo
porque todos os que forem deixados para trás vão carregar a marca da besta. Saiam da Babilónia, saiam desta confusão, saiam destes sistemas e sirvam ao Deus vivo. Este grande anjo do concerto, Jesus Cristo, na forma de Deus, apesar de não usurpar o seu lugar, mas tornou-se igual com Deus. Agora, ele é uma coluna de fogo, na mesma forma que ele estava lá atrás. Ao trazer esse primeiro êxodo, ao trazer esse segundo êxodo, e aqui está ele com o terceiro êxodo. Então, a coluna de fogo no deserto foi o primeiro êxodo. Jesus Cristo, no seu tabernáculo terrestre, no seu corpo de carne e sangue, foi o segundo êxodo. O profeta diz, ao sair, tirou uma igreja de dentro daquela igreja judia. Amém? E agora estamos no terceiro êxodo. Amém? Ao sair dos sistemas para o rapto. Amém? É um terceiro êxodo que estamos a viver. Estamos a viver um paralelo com Moisés. Estamos a viver um paralelo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Este é o dia, a importância do dia em que estamos a viver. O primeiro êxodo, o que é que ele fez? Ele tirou-os de uma terra natural para uma terra natural. Saíram do Egito para a terra prometida. Segundo o êxodo, ele tirou-os de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. Amém? Fiquem em Jerusalém até seres revestidos de poder do alto. Amém? Agora ele está a trazê-los do batismo espiritual do Espírito Santo, do Pentecostes, de volta à terra eterna do milénio. E ao grande porvir, ao grande futuro. Amém? E olha o que aconteceu no primeiro êxodo, Números 16. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Então, Corá era levita, e ele pegou noutros príncipes da tribo de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chefes, pessoas importantes, chamados ao ajuntamento, varões de nome, pessoas famosas, pessoas importantes, se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles, porque depois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Amém? Isto aconteceu no primeiro êxodo. E sabe o que aconteceu? Depois Moisés disse, vinde cá, e eles, não vamos. Não aceitamos essa autoridade. Apesar de ser dada por Deus, eles achavam que eram tão santos, e depois então Moisés diz, vamos fazer aqui um acordo, vamos acender o incenso e oferecer ao Senhor junto ao tabernáculo, aquele que for aceite pelo Senhor, passará a mandar. E sabe o que aconteceu? A terra abriu-se, e estes três e os seus compatriotas viram todos lá dentro. Amém? Porquê? Porque Moisés disse que se faça que não haja dúvidas. Que se faça de uma forma que não há hipótese. Que a terra abra e engula aquele que não for aceite. Amém? E Deus mostrou que estava com Moisés. Segundo o êxodo, Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo, o sumo sacerdote disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Foi mentira o que ele disse? Não. Foi mentira. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo, blasfemou. Ou seja, fez-se como Deus. Blasfémia. Deus é um. E ele disse, blasfemou. Está a fazer-se como Deus. Está a fazer-se igual a Deus. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfémia, que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então, estava ali a palavra, feita carne. Já nem sequer era o Jesus que andava na sua meninice em Nazaré. Não, já era depois do batismo, já estava ali tudo, a plenitude toda, tudo.
Não havia mais nada a acrescentar. Estava ali perante eles. E eles olharem o que é que disseram. Está a fazer-se igual a Deus, está a blasfemar, vamos, é para a morte. Isto foi o que aconteceu no segundo êxodo. Terceiro êxodo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, hoje, sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. Então, em todos os êxodos nós vemos um paralelo. Que a verdade é cuspida na cara por este tipo de pessoas. E esta escritura, no versículo 16, diz, o que é que diz? Como Janes e Jambres resistiram, como foi lá no primeiro êxodo, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim estes também resistem à verdade. Amém? Vamos ter de nos apressar um pouco agora. Agora, o resto de Israel, lembre-se que lemos aquela escritura que os santos ressuscitaram. O resto de Israel não surgiu ou não ressuscitou até a ressurreição geral. E agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que realmente amam a sua vinda, que estão vivos para ela, quando Ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo se levantará e esses serão transformados, os que estão vivos, no momento. O resto deles não sabe nada acerca disso. Lembre-se, apareceram aqueles na cidade. Veja, o rapto será assim. Nós vamos ver-nos uns aos outros e vamos vê-los. Está a ver? O paralelo é o mesmo. Amém? O resto do mundo não os vai ver. Serão arrebatados como uma partida secreta, à espera desse tempo. Então, voltando à terra para esse glorioso milénio, depois dos 1000 anos. O resto dos mortos não viveram durante 1000 anos e depois surgiu a ressurreição geral. Só depois. Amém? Só depois do milénio. Veja, no tempo de Noé, o tipo de hoje, o paralelo com hoje, Jesus referiu-se a isso e disse, como foi no tempo de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Repare, havia todo o mundo anterior ao dilúvio, talvez milhões de pessoas. Houve 8 vencedores. 8 pessoas venceram, que eram verdadeiros, genuínos vencedores. Houve os 3 filhos de Noé, as suas esposas, 6, Noé, 7 e a sua esposa, 8. 8 vencedores. 8 venceram que entraram na arca no tempo apropriado. Como é que fizeram isso? Ouviram a palavra de Deus. Eles não foram apanhados do lado de fora da porta, foram apanhados do lado de dentro da porta. E o profeta disse que os nossos dias, como Jesus tinha dito, serão como Noé. Também hoje, desses milhões todos, vai-se buscar 1 em 1 milhão. Também hoje a proporção é semelhante. Amém? E sempre houve uma arca na economia de Deus. Houve uma arca nos dias de Noé para a salvação do seu povo. Houve uma arca nos dias da lei. A arca do testemunho, nos dias da lei. Eles seguiam a arca. E há uma terceira dispensação agora, com o tempo de Noé, tempo de Ló e agora este tempo. Há uma arca agora. E essa arca não é uma denominação, nem são as boas obras que você faz, é por um Espírito. Amém? Então hoje, lembre-se que quando nós falamos do templo e da arca do concerto, onde é que está o trono de Deus? O trono de Deus habita no coração do homem. É lá que está o trono, é lá a arca do concerto está no nosso coração hoje. Amém? Habita lá na nossa alma. Amém? Ou seja, hoje a arca é sendo batizados por um Espírito, sendo batizados num corpo. Somos todos batizados num corpo no domínio desse reino, um batismo espiritual. Não importa se é bom, se é mau, seja o que for. Você está nesse reino pelo batismo do Espírito Santo. Vê?
Essa é a única forma de você vencer. Todos os que estiveram debaixo do sangue derramado são vencedores, porque você não pode vencer por si mesmo. É Ele quem vence por si. É Ele que faz a vitória. Você está a descansar. Não é o que a Escritura diz. Não é o que o batismo do Espírito Santo é. É entrar no descanso. Entrar no repouso. Isaías diz, este é o descanso, este é o repouso, este é o sábado. Falareis por línguas estranhas, por lábios estranhos falarei a este povo. Amém? Mostrando o que haveria de acontecer no aposento alto. Amém? O que é que aconteceu? Desceu o Espírito Santo, eles saíram a falar em línguas. Uma das manifestações do Espírito Santo. Amém? Então, o que é que acontece? Que Deus, quando disse, guardareis o sábado, Ele será santo. E Jesus disse, até o Filho do Homem, até é o Senhor do sábado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o sábado não é um dia, é a nossa vida agora. Amém? É a nossa vida, uma vez entrados nesse corpo, nesse batismo. Amém? Não é isso que é o sábado? Como é que eu sei então, irmão Branham, que eu estou ali? Veja que tipo de vida você está a viver. Olha à volta. Veja se é vivido por si automaticamente. Ou você tem de forçar e pressionar. Veja. Você tem que fazer força para querer. Tem que fazer força para viver. Para se afastar do pecado. Enquanto for assim, você está a viver uma vida intelectual. Não saiu da cabeça ainda. Enquanto nós temos que nos esforçar para viver fora do pecado, a palavra, a mensagem, ainda só está aqui. Mas quando nós vivemos a vida, quando os vícios saem de nós sem nós sabermos como, quando a nossa vida, quando os nossos pensamentos são transformados sem nós sabermos como, quando Deus faz essa obra em nós, automaticamente, sem nós sequer fazermos nada, aí então tenha a certeza de que é a própria vida de Cristo que está a viver em si. E o que fazíamos um dia e no dia seguinte não nos cabe nem na cabeça fazer, isso é uma verdadeira transformação do Espírito. Amém? Agora, quando somos nós que achamos que vamos desviar-nos disto, vamos deixar de ir ali, vamos tirar isto da nossa frente, porque se nós olharmos o desejo do pecado está lá, a mensagem ainda não saiu da cabeça. E lembre-se que a mensagem tem que descer ao coração, senão não se vai no rapto. Amém? Muitos de vocês saíram destas coisas para assumirem a vossa posição, depois de procurarem na Escritura e verem que está certo. Vocês viram a vindicação do Deus Todo-Poderoso. Mas o que alguém disse que era vindicação, o que a Bíblia disse que seria, e aqui está a operar. Ele viu que era a verdade. Então vocês prepararam-se para sair de Sodoma, prepararam-se para deixar as denominações, deixar as coisas que vos atavam um credo, para seguir a Cristo pelo Espírito Santo, a vindicar-se pela palavra escrita de Deus. Por outras palavras, vocês tomaram a Bíblia em vez do credo, vocês prepararam-se para seguir. Ora, a mulher de Ló também fez isso. E o que é que aconteceu? Aconteceu que chegou a um ponto do caminho em que o desejo do mundo era demasiado forte. E ela teve que olhar para trás. E essa foi a sua ruína, a sua perdição. Amém? Então o que é que acontece? Muitas das pessoas veem a verdade da mensagem, veem que intelectualmente a mensagem tem verdade, veem as grandes obras, as grandes vindicações e aceitam. Mas a mente carnal consegue fazer isso. É preciso um pouco mais. Não se é vencedor só com isso. Amém? Bem, a esposa de Ló fez a mesma coisa. Ela preparou-se para ir com Ló, para seguir o seu marido, mas continuava a amar o mundo. Veja, Cristo, Ele mostrou-nos como se faz. Como é que Ele fez? Pela palavra. Foi assim que Ele fez, porque Ele era a palavra. Quando Ele foi tentado, como é que Ele fez? Ele venceu pela palavra. Amém? Foi assim que Ele venceu a tentação. Não foi a fugir do diabo. Amém? Porque o diabo é um espírito, é um anjo. Ele pode ir para qualquer lugar também. Amém? Portanto, nós não conseguimos fugir
no nosso corpo, fugir dele. É ele que tem que fugir de nós. Amém? E como é que ele foge? Quando ele é descoberto. Diz a Escritura, quando ele é descoberto. E como é que nós descobrimos o diabo? Quando nós vemos uma inspiração que vai contra a palavra. Aí o diabo é descoberto. Porquê? Porque o Espírito de Cristo, a inspiração de Cristo, não pode ir contra a sua palavra. Amém? Como é que ele o fez? Pela palavra. Porque ele era a palavra. E Jesus disse, se permanecerdes em mim, e a minha palavra em vós, vocês estão de volta à palavra novamente, a palavra da promessa. Qual é a palavra da promessa para todo cristão? Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então como é que eu venço? Não sou eu, mas é a palavra que está em mim. A palavra é Deus. Então eu venço as coisas do mundo porque é a palavra em mim. Se permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, então pedi o que quiserdes. Continua a abrir caminho, continua em frente. Amém? E lembra-te, tu nos disseste, Pai, que estaríamos para sempre com o Senhor quando fôssemos arrebatados. Nós apenas temos um vislumbre dele agora, enquanto ele caminha connosco. Nós apenas temos um vislumbre disso, do que será viver com Cristo para sempre. Lembre-se, toda a mensagem que nós possamos engolir, toda a Bíblia que nós possamos engolir, toda a vida que nós possamos tentar viver por nós mesmos, apenas nos vai permitir ter um cheiro. Amém? Mas depois, quando Cristo vem, então nós temos um vislumbre, nós vemos alguma coisa. Nós temos um vislumbre do que será. Mas depois lá, na ceia das bodas, então nós vamos sentir, então nós vamos tocar na palavra, então nós vamos viver com Ele para sempre. Amém? Mas agora, o próprio batismo do Espírito apenas nos dá um vislumbre do que aquilo será. Amém? Pense nisso. Se você fosse trabalhar para um homem e ele lhe desse um trabalho num rancho ou qualquer coisa, e você fosse para o celeiro e se sentasse ali e dissesse, bem, veja, você deve perguntar-lhe o que é que ele quer que você faça. Então você faz isso. Amém? Se você estiver a trabalhar para um homem, descubra qual é o seu dever. Então, se a nossa vida está na terra aqui, então nós devemos ir àquele que nos colocou aqui e perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? O que devo fazer? Porquê que eu estou aqui? Amém? E acrescenta ao profeta, se a sua tarefa for ser dona de casa, faça-o com o melhor que puder. Porque muitas vezes nós queremos tirar o trabalho daquele que está ao nosso lado. Queremos ser aquele que não fomos chamados para ser. Queremos pegar e levar, como diz o profeta, queremos levar nós a bola. Às vezes a bola não é para nós levarmos. Os jogadores, alguns, são pagos para estar lá no banco sentados. Porquê? Porque há uma altura em que eles são chamados para entrar. Claro que, se lhes for perguntar, todos eles querem estar lá a marcar golos. Mas há uns que foram feitos para estar na baliza. Há uns que foram feitos para estar lá. Há outros que foram feitos para estar lá no banco e só são chamados quando o outro, que é mais forte, que é melhor, se lesiona ou não pode estar lá. Eles depois então é que são chamados. Há outros que são chamados só para apanhar bolas. E estão lá à espera que a bola saia. E não fazem nada aos nossos olhos. Mas quando a bola sai, eles têm que ir buscá-la e pôr outra vez em campo. Porque senão perdia-se muito tempo útil. Se o protagonista, o jogador, rematasse a bola, saía, e ainda tinha que ir a correr lá buscá-la para pôr outra vez em campo. Perdia-se muito tempo útil. Conseguimos ver o paralelo? Conseguimos ver que muitas vezes Deus chama-nos para coisas que nós achamos que não são de tanta importância, que não têm valor nenhum. Eu nunca canto, eu nunca consigo levar uma música à igreja, eu nunca sou chamado para pregar. E se pregar com a sua vida? E se pregar noutras igrejas? Amém? Certo?
Eu não tenho o dom disto, eu não tenho o dom daquilo. Então que dom é que você tem? Que dom é que está a usar? Amém? Repare nisto. É estranho que todos, exceto uma mulher, que o Billy colocou num espaço antes, a senhora de Louisville, ela tinha uma menina que estava aqui, acho que eles realmente pertenciam à Igreja de Deus em Louisville ou algo assim. Mas em todo o caso, cada um deles que veio, antes de eu sair de casa, então ele ia fazer entrevistas, ele disse que esta semana era para entrevistas. Então as pessoas marcavam uma entrevista, esperavam um tempo, meses, anos às vezes, e tinham uma entrevista. Então chegavam lá, porque o irmão Branham era um profeta, apresentavam o problema, eles oravam e esperava-se que Deus desse uma resposta para a vida dessa pessoa. Eu conheço pessoas, já ouvi pessoas que foram a estas entrevistas perguntar se podiam casar. Será que eu me posso casar com aquele homem? E esperavam uma resposta do profeta. Em todo o caso, cada um dos que veio, antes de eu sair de casa, o Espírito Santo disse-me quem estaria aqui, o que iam pedir. Eu apontei numa folha de papel e disse o que eles iam pedir, as perguntas que iam fazer e da forma que iam fazer. O que é que iam perguntar e como é que seria respondido? Qual era a resposta? Não é? Então eu diria, aqui está, veja, agora, alguns minutos atrás aqui está o que o Espírito Santo, eu esticava o braço na secretária e dizia, vê, ele disse-me antes de você chegar. Já viu o que é? Ir a uma entrevista com o profeta e ter um grande problema, uma grande questão na nossa vida, que nos fez esperar não sei quanto tempo. Chegava-se lá, dizia, olha, irmão Branham, eu tenho este problema assim, assim, não faço ideia como é que vou resolver, e é isto, e é complicado, e é isto, assim, assim. Ele olhava para si, tirava uma folha e dizia, está aqui, o Espírito disse-me que você ia dizer isto, e a resposta é esta. Já viu o que é? Lidar com um homem destes? Já viu o que é? Ter um homem destes à beira? Agora vamos puxar para o nosso dia. Deus sabe. O que é que Ele diz? Fui eu com o meu poder? Não, Ele diz. O Espírito Santo disse-me. Hoje, puxando pelo canal certo, o Espírito Santo sabe o que você quer, da maneira como vai pedir, o que é que vai pedir e qual é a resposta. Amém? Agora, hoje, se calhar, não temos um homem que faça tudo por nós. Hoje, se calhar, temos que pegar nestas mensagens e tirá-las e tirar o contexto para as nossas vidas. Hoje, se calhar, temos que pegar nestas mensagens que nós temos aí e retirar a mensagem para hoje. Porque a mensagem naquele dia era ir ao Tabernáculo Branham, ou ir a Chicago, ou esperar que ele passasse na Terra, ou viajar para os Estados Unidos. Hoje a mensagem não é essa. Hoje a mensagem não está num homem. Hoje, para estar na mensagem, não temos que estar no Brasil, ou em Trinidade, ou não sei o quê. Não temos. Amém? Não temos. Ou nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou a Espanha. Não, não temos. Hoje a mensagem está aqui na nossa mão. E nós temos que tirar o contexto. A mensagem não está num homem hoje. A mensagem está na noiva hoje. Amém? E é Cristo quem está a viver a vida em nós. Então, nós temos acesso às mesmas coisas. Nós temos acesso ao mesmo sobrenatural. Amém? Era o Espírito quem lhe dizia. Era o Espírito quem ia e lhe falava as coisas. E o Espírito hoje não continua a falar as mesmas coisas? Não continua a saber as mesmas coisas? Não continua a conhecer os corações? Amém? Amém? Muito bem. Vemos primeiro que ele envia os seus profetas com um aviso. Ele não muda a sua forma, o seu método de fazer as coisas. Ele nem sempre fere quando ele avisa. Eu quero que vejam esta afirmação. Deus dá um aviso, mas ele nem sempre fere na mesma altura em que ele avisa.
Já reparou nisso? E então, quando ele não fere, quando envia um aviso, então fazem troça do profeta. Tu não tinhas isso, tu disseste uma mentira, não estava certo. Repare, Amós, ele viveu para ver a sua profecia. Mas quando Amós falou àquela cidade como ia acontecer, como Deus ia fazer com que os sírios viessem e os conquistassem e assim por diante, assim, e como a sua própria corrupção os ia consumir, ora, eu creio que se for agora mesmo, eu estou a olhar aqui para as Escrituras, e se eu contei bem, são cerca de 50 anos depois de Amós profetizar. E agora o que acha? Uma geração inteira passou antes de a profecia de Amós acontecer. Mas se você ler aqui, diz-lhe, e aconteceu exatamente, palavra por palavra, o que ele disse. Veja. Para o judaísmo, para os israelitas, Isaías é um profeta cuja profecia ainda não aconteceu. E para os que não acreditam, Isaías é um falso profeta. E já aconteceu. Amém? A Virgem já concebeu. Amém? Passados 50 anos, a profecia de Amós aconteceu. Amém? E agora, olhe para o profeta, quando ele falou sobre Los Angeles, por exemplo, uma das profecias. Veja o que é que aconteceu. Já estão a passar 50 anos. Ainda não aconteceu. E o mundo ri-se. E o mundo chama o falso profeta. Mas um dia, eles vão ver o que é que rejeitaram. Amém? João viu o Apocalipse e ainda nada tinha acontecido. Amém? Mas João fez questão de o Espírito fez questão de escrever. Isto são as obras futuras de Jesus Cristo. E hoje já uma grande parte está a acontecer, amém? As eras aconteceram, os selos se abriram, Apocalipse 10 está aqui. Amém? Amém? Repare que com Jonas aconteceu a mesma coisa. Deus estava cansado do pecado daquela cidade, Nínive. Amém? Então o que é que aconteceu? Deus mostrou a Jonas que daqui a 40 dias aquela taça da ira de Deus ia encher. E o juízo ia cair sobre aquela cidade. E Deus deu 40 dias para aquela cidade se arrepender. E Jonas achou que podia ir tirar umas férias, podia ir para outro sítio, mas faltavam 40 dias. Quantos faltam para que as profecias da ira se cumpram aqui nesta terra? O profeta diz que quando Deus envia uma mensagem, essa mensagem é urgente. Essa mensagem tem um prazo de validade. Essas profecias têm um prazo para se cumprirem. E é urgente. Portanto, essas coisas que foram faladas, esse juízo todo, essa taça da ira continua a encher. Só, diz o profeta, só o arrependimento pode parar aquela taça de encher. Só o arrependimento. Vemos o mundo a arrepender-se. Vemos Los Angeles a arrepender-se. Vemos Hollywood a parar. Não é? Vemos as redes sociais a mudar. Vemos a televisão a arrepender-se e a passar a dar coisas boas. Vemos a televisão a passar a ser um instrumento para Deus ou continua a ser o mesmo instrumento que tem sido e cada vez pior. Amém? Agora, a mesma coisa para este país. Então você diz, irmão Brano, no domingo passado você disse, não havia esperança. Sim. Porquê? Rejeitaram o chamamento. Têm de receber. Vai ser recebido. Vem um tempo em que este país ficará em bocados. Eu vi em 1933. Veja, você disse, você podia ter dito, bem, isso não aconteceu lá.
Mas vai acontecer. Nem Mussolini estava no poder, nem a linha Maginot estava construída, nem o carro se parecia com um ovo naqueles dias, e assim, nem as mulheres elegeram um presidente que se parecesse com um rapaz da universidade, e todas estas coisas, nem haveria um presidente católico, e assim por diante. Foi falado há cerca de 30 anos atrás ou mais, estas coisas foram preditas. Mas ele só me mostrou o que ia acontecer lá no fim do caminho. Amém? E essas profecias foram-se cumprindo. Essa do carro, isso hoje é normal. Toda a gente fala nos carros sem condutor. Toda a gente que olhe para a tecnologia, que olhe para o setor automóvel, o próximo passo é esse. Os protótipos já existem, os carros já andam, já dão grandes velocidades e até os fazem elétricos e tudo para não gastar gasolina. Já existem, já está aí, já está quase a ser feito industrialmente. Eles já apontam daqui a 10 anos os carros sem condutor vão ser normais na rua. Não é? Ezequias pediu mais tempo. Lembra-se? E durante algum tempo eu fiquei um bocado perplexo com aquilo. Porque parecia que... Ora bem, Ezequias, diz o profeta, e isto abre-nos um bocado o quadro. Ezequias, Deus disse, põe a tua casa em ordem. E ele chorou. E eu pensava que ele tinha chorado porque não queria morrer. Mas o profeta diz que não, ele chorou porque todos os homens morrem, não é? Todos os homens caminham para lá. Então ele adoeceu. E o profeta diz que quando o profeta Isaías lhe disse, prepara a tua casa, põe a tua casa em ordem, o profeta diz que ele chorou porque lhe ia demorar muito tempo a pôr a sua casa em ordem. Ele não ia conseguir. Ele se calhar tinha filhos pequenos, se calhar... E ele via a ruína que ia cair sobre a sua casa se ele morresse naquele momento. Ele viu que tinha coisas para resolver, empréstimos se calhar por saldar, se calhar tinha coisas que tinham que ser resolvidas e ia-lhe demorar 15 anos a resolver. Então o profeta diz que ele orou, porquê? Porque lhe ia demorar 15 anos. Então o profeta não disse nada a Isaías. Pegou em Isaías, mandou outra vez e diz-lhe que a oração dele foi ouvida, eu dou-lhe mais 15 anos. Ora, eu sempre olhava para isso e parecia que Deus tinha mudado a sua de ideias. E o profeta diz, Deus não mudou de ideias, porquê? Porque Ezequias morreu, não é mesmo? Certo? Ezequias, todo homem acaba por morrer. Mas Deus permitiu-lhe então fazer essas coisas que ele ainda queria fazer e quase que o homem se perdia. Ele cometeu depois um grande erro na sua vida durante esses 15 anos. Certo? Portanto, o profeta até diz, seria melhor ele até ter ido logo naquela altura. Seria melhor ele ter partido naquela altura para ele. Então o que nos parece que Deus mudou de ideias, no fundo, foi apenas a taça da ira de Deus que se manteve mais um pouco, que se segurou mais um pouco. O arrependimento, diz o profeta, fez isso com Nínive. Por causa, eles viram aquele profeta a passar na rua a dizer, daqui a 40 dias isto vai tudo abaixo. E ele foi lá para o monte e ficou lá a ver o que ia acontecer. E até o rei daquela cidade ordenou um jejum por toda a terra, pano de saco, cinza sobre a cabeça, para que aquele juízo fosse interrompido. E aconteceu, a taça da ira de Deus recuou por causa disso. Eu tenho aqui uma história que queria ler para encerrar. Foi uma história que eu nunca tinha lido, nunca vi o profeta a falar sobre isto. Mas acho que, como o profeta diz, o arrependimento pode atrasar essa ira. Não é? Portanto, chamou-me a atenção e achei que seria útil para nós
ouvirmos esta história. É na mensagem Aviso e depois Juízo, de 24 de julho de 63. E diz: um dia eu cheguei a casa, há cerca de 4 anos atrás ou 5, algo assim. Esta menina, a família dela punha os filhos no infantário, ela andava no infantário há uns anos. Esta menina tinha cerca de 8 anos de idade quando estava lá no infantário. Ela tinha-se casado e tinha 2 filhos. Ela estava deitada no hospital aqui à beira da morte. Ela estava grávida de 4, 5 meses e o bebê tinha morrido. Eles não conseguiam operar porque ela tinha uremia. Uremia é ureia no sangue. E não a conseguiam operar. Por isso tinham de deixar a mãe morrer também. Não podiam operar. E veja, o bebê ia matá-la assim. Por isso ela estava a morrer, não havia hipótese. Eu fui para a ver, ela tinha chamado por mim. Eu entrei no hospital, estava ela debaixo da tenda de oxigênio. Não sei se ainda se usa isto, a tenda de oxigênio é tipo um tripé que coloca um ar mais rico em oxigênio dentro, onde a pessoa está deitada. Hoje acho que são câmaras que usam, já não é tanto tendas, mas talvez ainda se use. Eu levantei a aba da tenda e falei com ela um pouco. Eu disse: lembra-se de mim? Ela disse: claro, irmão Bila, lembro-me de si. Eu disse: como é que entende como está doente? Entende a situação em que está? Ela disse: entendo. Foi por isso que eu mandei chamar. Eu disse: bem, ora, como é que estão as coisas entre você e o Senhor? Ela disse: irmão Bila, eu não estou pronta para ir. Bem, ali abaixámos-nos, oramos, a mãe dela e o pai dela, muitos deles no quarto. A mãe e o marido começaram a chorar. E então eu pedi-lhe, e ela acertou as coisas com Deus, pagou os seus votos, voltou, fez uma promessa a Deus, e se ela fosse perdoada, como ela o amava, pedia perdão pelos seus pecados, pela forma como ela tinha vivido, e continuou com o seu arrependimento e com o choro. E passado um pouco eu levantei-me e saí do edifício. E na manhã seguinte eles ligaram para voltar lá. E vim a saber que eles vieram naquela manhã para fazer um teste, para ver como o problema da uremia tinha avançado, e descobriram que ela não tinha nada. Tinha passado, tinha desaparecido tudo. Cada parte do veneno da uremia tinha deixado. Os médicos ficaram muito animados, que até disseram: bem, ora, se isto é uma coisa muito estranha, disseram: vamos prepará-la. E disseram: se ainda estiver assim de manhã, disseram: vamos continuar a dar-lhe penicilina, ou seja o que for que estavam a dar, para afastar as infecções. Disseram: vamos operar e retirar o bebê morto antes de aparecer mais alguma coisa. Disseram: se ela estiver bem. Bem, eles fizeram testes novamente por 2 ou 3 vezes durante o dia. E naquela noite, já tarde, eles fizeram um teste, nada de errado. Estava tudo perfeitamente bem. E eles prepararam-na, tiraram-na debaixo da tenda de oxigênio, estava tudo bem. Eles iam operá-la na manhã seguinte para retirar o bebê. Bem, eu fui até lá. E porque isto fora feito... Agora, eu nunca o soube. O Senhor nunca me disse nada acerca daquilo. O Espírito não lhe disse nada durante todo o processo. Você pode perguntar às pessoas se quiser. Assim, ele disse que ia acontecer. Mas, ao ver uma coisa daquelas, o marido dela, sendo um pecador, veio e disse: irmão Branham, eu quero dar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu disse: muito bem, ajoelhe-se aqui, pegue na mão da sua esposa, e então vocês vão andar nesta vida correta juntos. A mãe voltou. Ela disse: irmão Branham, sabe, aqui estou eu e os meus filhos. Disse: nós temos andado fora e dentro, e à volta do tabernáculo. Nós sentamos-nos e ouvimos-la pregar, e nós vamos ao altar e vamos voltar. Disse: eu apostatei-me, desviei-me também. Irmão Branham, ela disse: eu quero voltar para o Senhor Jesus pela sua bondade para com a minha filha. Bem, veja, isso é muito bom, mas você não vem ao Senhor Jesus por causa disso, disse o profeta. Por volta da meia-noite, das 12 ou da 1 hora, a mãe dela adormeceu. E ela disse, chamou-a, disse: mãe? Ela disse: sim, querida, o que queres? Ela disse: sabes, estou tão feliz. A filha que estava no hospital. Ela disse: estou muito contente por estares feliz. Disse: estou em paz com Deus. E disse: é muito bom. Passado alguns minutos, ela voltou a chamar novamente. Ela disse: mãe? Disse: sim, estou a ir para casa. Ela disse: eu sei que estás.
Ela disse, sim, querida, o médico vai retirar o bebê amanhã e daqui a um dia ou dois, quando as tuas incisões curarem, saíres daqui, vais voltar para casa, vais ser feliz outra vez, tu e o teu marido e os teus filhinhos, e vais ser uma cristã e viver para Deus. Ela disse, mãe, eu estou a falar de ir para a minha casa celestial. Ela disse, claro, querida, no final da jornada. Ela disse, este é o final da jornada. Oh, disse ela, agora o que se passa? Disse, outra vez, o final da jornada. Assim disse, sim mãe, daqui a alguns minutos eu vou partir. Bem, ela pensou que ela tinha ficado nervosa e a delirar, chamou a enfermeira viu a respiração dela, estava tudo normal. Passados 5 minutos ela tinha partido, estava morta, a filha. Então quando eu voltei para casa, passado uma semana ou duas, ele tinha saído, foi pregar e voltou passado 2 semanas. 1 ou 2 semanas. Penso que o irmão Graham pregou no funeral da menina. Quando eu voltei para casa, a Meda me disse que aquela menina tinha morrido naquela noite. Bem, eu não podia, eu fui ver a mãe. E eu não sei o que me fez fazer isso, mas eu disse, Senhor Deus, tu deves-me uma explicação. Quando eu li isto, fiquei assim, ups, alguma coisa não vai ser bom. Depois de eu ir ali falar com aquele marido, ele veio ao Senhor depois de teres feito estas coisas por ele e tudo assim, e depois tiras a vida daquela menina assim. Eu disse, deves-me uma explicação. Quando você fala assim com Deus, Ele deixa-o sozinho. Ele não me deve nada. Eu estou em dívida para com Ele. Bem, Ele deixou-me amoado por alguns dias, você sabe. Passados 3 ou 4 meses, um dia eu estava na margem do ribeiro. Veja esta cena, ele estava na margem de um ribeiro. E o Senhor falou comigo numa visão e disse, agora vai ter com a mãe dela e diz isto à mãe dela. O tempo dela não chegou 1 ano antes disso, quando ela se estava a afogar num ribeiro, num piquenique. Ela devia ter partido nessa altura, mas eu tinha de a tomar quando ela estivesse pronta para partir. Então, ele estava num ribeiro, ele viu que aquela filha, chegou o tempo dela, ou seja, a taça da ira encheu. E chegou o tempo dela ir. Ela tropeçou, ele vai explicar aqui a seguir. Ia-se afogar, mas Deus poupou-a, porque ela ainda não estava pronta para ir. E depois aconteceu aquilo, vamos continuar a ler. Foi por isso que tudo isto aconteceu. Foi por isso que tu foste lá. Então eu inclinei-me e chorei. Eu disse, Senhor Jesus, perdoa-me. O teu pobre e estúpido servo. Eu nunca devia ter dito isso, Senhor. E eu tive de voltar e ir ter com a senhora. Ela vivia aqui na Rua Market. E eu fui ter com ela e disse, quero colocar-lhe uma questão. Ela disse, claro, irmão Bill. Eu disse, é verdade que esta menina quase se afogou? Ela disse, está certo, irmão Branham. Disse, o marido dela, eles tiveram de a tirar do ribeiro. Ou seja, Deus levou ao mesmo cenário em que ela quase se afogou. E disse, eles tiveram de usar a respiração artificial, colocar pressão, e tiveram de ir buscar uma máquina e bombear a água para fora dela. Disse, ela tinha a sua saia vestida, eles estavam num piquenique, ou seja, ela não estava a tomar banho. Ela estava ali, pisou uma areia, escorregou, bateu com a cabeça e entrou para a água e sufocou. Eles não repararam nela. Eles viram-na diretamente a vir acima e depois ir para baixo. Correram, apanharam-na, tiraram-na e disse, ela quase morreu. Eu disse, esse era o tempo de ela partir. Veja, Deus sabe o que Ele está a fazer. Agora, o Senhor provavelmente ter-me dito isso se eu não tivesse tomado a atitude que eu tomei. Senhor, estás em dívida para me explicares isso. Ele não lhe deve nada. Eu estive numa reunião uma noite e ouvi um evangelista orar por uma pessoa enferma. E disse, Deus, ordeno-te que cures essa pessoa. Quem dá ordens a Deus, vê? Nem é inteligente sequer. Veja, porque esse Deus, Ele faz o que Ele quer. Será que o barro pode dizer ao oleiro, porquê é que me fizeste assim? Vê, claro que não. Mas se o profeta ficar calado, então buscar ao Senhor para a resposta, aí está a resposta. Veja. E Deus poupou aquela criança, aquela jovem, e deixou-a passar por uma nova enfermidade para que ela se lembrasse do profeta que a podia levar a Deus. E ela lembrou-se, arrependeu-se
E por causa disso, o marido dela se arrependeu naquela altura, e a mãe dela se arrependeu, e os filhos se arrependeram. Tudo porque Deus quis poupar aquela família e ver a ira futura. Amém? Amém? E Deus gosta de fazer assim estes dramas. Deus gosta de levar as coisas ao limite, por vezes. Amém? Olhe para a vida de José. Deus gosta de fazer assim umas histórias que só na Bíblia. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santifica-nos na verdade e dá-nos um entendimento claro daquilo que Tu requeres de cada um de nós, Pai. Senhor, mostra-nos, se ainda não sabemos, se ainda estamos confusos, mostra-nos aquilo que Tu queres que cada um de nós faça para o Teu reino, Pai. Chama-nos, Senhor, à luz, chama-nos à verdade, Pai. Traz-nos, Senhor, para o Teu aprisco se estamos desviados, Pai. Chama-nos, Senhor, para o conhecimento da verdade, para que possamos andar nela, Pai. Se ainda estamos a tentar, Pai, se ainda tentamos por nós viver uma vida cristã, Senhor, Tu dizes na palavra que nenhum de nós terá sucesso ao fazer isso. Mas és Tu. Nós temos de morrer para nós mesmos, para seres Tu a vir, a encheres o tabernáculo, a encher-nos do Teu Espírito e seres Tu a viver por nós, Pai. Senhor, colocamos, Pai, em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas para que possamos ter o gosto de sabermos o que é sermos vencedores, Pai. Senhor, para Ti seja dada toda a honra e glória em tudo aquilo que nós fizermos e dissermos, Pai. Senhor, poupa-nos, Pai, de cometermos erros que nos possam afastar de Ti. Senhor, viva a Tua vida em nós, Senhor. Que possamos aprender em humildade como o profeta, Pai, mesmo neste momento, Senhor, em que ele não entendeu o Teu plano, Pai, ele não viu qual era o Teu plano, porque Tu não falavas nada com ele, Tu não lhe estavas a explicar, e ele ficou um bocado impaciente, Senhor, e isso fez com que Tu te afastasses. Mas ele aprendeu, Pai, em humildade, ele aprendeu, ele viu o Teu grande plano, Senhor, que cada um de nós possa ver esse plano nas nossas vidas, naquilo porque passamos, naquilo porque temos vivido até agora, o facto de estarmos aqui, o facto da nossa igreja ser assim, o facto do nosso pastor ser assim, o facto de Deus ser falado isto, Senhor, possamos em paciência esperar para ver o Teu grande plano, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, porque sabemos que só pelo Teu plano podíamos estar aqui, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.